A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e diariamente assiste ao nosso programa. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o WhatsApp do programa. Prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. Nós já estudamos sobre a importância dessas cartas, sobre a interpretação, quais são as interpretações que nós podemos dar a essas cartas, né? Estudamos também sobre as características das 7 cartas. E estudamos também as primeiras 3. Estudamos a primeira, que foi a carta enviada à igreja de Éfeso, que era uma igreja teologicamente, doutrinariamente forte, porque eles não toleravam heresia, mas na prática não era uma igreja exemplar, porque aquela igreja deixou que o amor se esfriasse. Estudamos também a segunda carta, que foi endereçada à igreja de Esmirna, uma igreja materialmente pobre, mas espiritualmente rica. E vimos que aquela igreja não recebeu nenhuma repreensão, mas apenas elogios e exortação para permanecerem fiéis a Cristo, mesmo em meio às tribulações que a igreja de Esmirna enfrentava. E estudamos a terceira carta, que foi a última, né? Que foi enviada à igreja de Pérgamo. Vimos que era uma igreja dividida, porque havia 3 grupos de pessoas naquela igreja. Havia os crentes fiéis, que não negaram o nome de Jesus, mas havia também aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Vimos também a repreensão e a exortação de Cristo para que aqueles cristãos que estivessem envolvidos com heresias se arrependessem dos seus pecados. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 cartas e vamos iniciar o estudo da 4ª carta, que foi enviada à igreja de Tiatira. Mas antes de estudarmos sobre a carta em si, sobre a mensagem que foi enviada por Cristo através do apóstolo João àquela igreja, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Tiatira, e eu já expliquei isso aqui. Eu vou relembrar mais uma vez que é importante conhecermos também o fundo histórico, falar um pouco sobre a cidade, para nós compreendermos melhor a mensagem enviada por Cristo através daquela carta. Então vamos falar um pouco sobre a cidade de Tiatira. Pode passar a tela. Bem, primeiro é bom lembrar que Tiatira era a que nós temos menos informações, né? De todas as 7 cidades, a que nós temos menos informações exatamente sobre a cidade de Tiatira. Sabemos pouquíssimo sobre ela, mas podemos dizer, pelos historiadores, né, pelas pesquisas que fizemos, que ela era uma cidade importante, um importante centro comercial, e havia vários comércios, várias fábricas ali de tintas, de roupas, de cerâmica e também objetos de bronze. Então, apesar de não termos assim muita informação sobre a cidade, mas podemos dizer que havia uma importância comercial devido ao grande número de fábricas e também o comércio daquela cidade de Tiatira. Pode passar a tela. O nome Tiatira significa sacrifício de trabalho, e é exatamente possível que esse nome tenha surgido exatamente por conta das muitas fábricas, dos muitos trabalhos que havia naquela cidade. Na época que o Apocalipse foi escrito, né, no final do 1º século da era cristã, era uma cidade que estava em desenvolvimento. Mostra a imagem, por favor. Você vai ver aí as ruínas, né, que ainda hoje é um ponto turístico lá na Turquia. As pessoas que vão à cidade de Tiatira podem contemplar essas ruínas dessa cidade antiga de Tiatira. Outra informação importante que nós podemos dar é que ela não era como Pérgamo, como Sardes, como Filadélfia, como Laodiceia, não era uma cidade portuária,
mas que ela estava no caminho que ia de Pérgamo até Sardes, não é? Que passava por Filadélfia e Laodiceia. Mostra esse mapa, por gentileza. Então, aqui você pode presenciar, não é? Nós já estudamos, não é, sobre Éfeso e vimos que era uma cidade portuária, já estudamos sobre Esmirna, que era também uma cidade portuária. Aqui está a ilha de Patmos, não é? Vimos que Pérgamo, ela não é uma cidade portuária, fica a 30 quilômetros do Mar Egeu, e aqui está a cidade de Tiatira. Então, ela ficava numa rota, não é? Numa estrada, uma rota também comercial, que ia de Pérgamo para Sardes e passava também em Filadélfia e Laodiceia. Então, ela ficava nessa rota, nessa estrada, que era uma rota comercial. Pode passar a tela, por favor? Também é importante lembrar que, no sentido religioso, não havia, assim, uma importância como nas outras cidades. Nas 3 cartas que estudamos, né, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, nós vamos observar que em todas elas haviam muitos templos, né, templos dedicados a vários deuses, e nas 3 cartas que nós estudamos, nós podemos perceber que era muito forte o culto ao imperador. Tiatira, de forma diferente, não havia essa importância religiosa para o mundo, né? Não havia aqueles grandes templos que eram dedicados a outros deuses e também não havia aquele culto ao imperador. Não era uma sede do culto ao imperador. Então, na realidade, no que diz respeito à religião, aquela cidade não exercia tanta importância. Bem, talvez você já está pensando consigo, né? Que ser crente em Tiatira, talvez você esteja pensando nisso, né? Talvez significasse ser mais fácil ser cristão em Tiatira. Não, muito pelo contrário. E por quê? Porque o perigo da igreja de Tiatira estava dentro da própria igreja. Vamos ver? Passe a tela, por gentileza. Então, nós não sabemos sobre a fundação da igreja de Tiatira, mas você deve lembrar que quando Paulo chegou em Filipos, ele pregou para uma vendedora de púrpura chamada Lídia, que era dessa cidade de Tiatira. Então, há quem diga que talvez tenha sido a família de Lídia ou a própria Lídia que levou a pregação para a sua cidade, mas não temos como provar isso, né? O que podemos dizer é que lá em Filipos, capítulo 16 de Atos, nós vamos perceber que Paulo pregou e a família dela se converteu. Mas não temos informações sobre a fundação dessa igreja, quem foi o fundador, nós não sabemos. E podemos dizer que essa igreja não vivia sendo perseguida como as demais igrejas que nós falamos, né? Como a igreja de Éfeso e principalmente Esmirna e Pérgamo. Então, o perigo da igreja de Tiatira não era nenhum perigo externo, não era nenhuma perseguição, também não eram grupos heréticos, mas o perigo estava dentro da própria igreja. Se você está acompanhando diariamente, né, o nosso programa, você sabe que nós já dissemos isso, que Satanás, ele muda as estratégias. Então, havia uma estratégia muito comum usada por Satanás, que era a perseguição. Depois, as heresias que começaram a se infiltrar através de grupos religiosos, através de hereges, como que pregavam a doutrina de Balaão ou a doutrina dos nicolaítas, como em Pérgamo. Mas em Tiatira nós vamos perceber que o perigo estava dentro da igreja, que você vai ver quando nós estivermos estudando a carta em si. Então vamos iniciar o estudo da carta, vamos ver qual é a mensagem de Cristo para a igreja de Tiatira. Não é? A partir de hoje, nós vamos explicar essa carta que é a mais longa de todas as 7 cartas. A carta endereçada à igreja de Tiatira é exatamente a mais longa de todas as 7. Vamos ver o que é que Jesus falou àquela igreja através do apóstolo João. Vamos para o texto bíblico. Versículo de número 18, se você estiver com a sua Bíblia, é importante que você acompanhe com a sua Bíblia, porque nós estaremos lendo outros textos, mas se você não estiver aí na tela, você vai poder acompanhar a leitura.
Jesus diz, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Bem, nós já explicamos isso em outros programas, mas é sempre bom lembrar porque sempre tem alguém que está assistindo o programa pela primeira vez. Então, o anjo da igreja, nas 7 cartas, não são seres angelicais, e sim o pastor, o líder, o obreiro responsável pela igreja. Nós não sabemos ao certo quem era o líder, quem era o pastor, o responsável da igreja de Tiatira. A Bíblia não diz, nem a história também diz quem era o obreiro responsável quando aquela igreja recebeu essa carta, mas é sempre bom lembrar que o líder era aquele responsável de receber a carta e ler para toda a congregação. E como é que Jesus se identifica para a igreja de Tiatira? Vamos ver, ele diz assim, isto diz o Filho de Deus. Então, quando Jesus está dizendo que é o Filho de Deus, ele não está afirmando que é Filho de Deus como nós somos. Nós somos filhos de Deus por adoção. Em João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu explicar para você esse versículo melhor. Quando João diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, está dizendo assim, ele veio para os judeus, para o povo judeu, mas os judeus não receberam. Mas todos quanto o receberam, ou seja, todos aqueles que receberem Jesus como seu Salvador pessoal, diz a palavra de Deus que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós somos filhos de Deus. Mas quando Jesus se revela como Filho de Deus, ele não está dizendo que é Filho de Deus como nós somos. Ele está dizendo que ele possui a mesma essência, a mesma natureza, os mesmos atributos, a mesma divindade. O título Filho de Deus atribuído a Cristo nas páginas da Bíblia significa dizer que Jesus é Deus igual a Jeová o Pai. Eu vou repetir essa frase, porque é um grupo religioso, né? Com muito respeito eu me dirijo, né, sempre no programa aqui, nós respeitamos toda e qualquer religião. Agora, claro que o nosso dever é falar, é explicar a Bíblia Sagrada. Então, há um grupo religioso que diz que Jesus, ele é uma espécie de intermediário, que ele é maior do que os homens, mas é menor do que Jeová o Pai, como se Jesus fosse intermediário, superior aos homens, mas inferior a Deus o Pai. Mas lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos entender claramente, sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida, que Jesus é Deus no sentido pleno. Quando Jesus se identifica, não é, como Filho de Deus, em outras palavras, ele está falando que possui a mesma essência, a mesma natureza, os mesmos atributos. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Paulo deixa bem claro, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eu poderia ler aqui vários textos, você sabe disso, nós já explicamos aqui que existem atributos, existem 2 grupos de atributos na Bíblia. Atributo fala de características, não é? Então existem os atributos que são comunicáveis, que Deus compartilhou conosco, com os seres humanos. Deixa eu ilustrar aqui para você entender. Nós transmitimos as nossas características aos nossos filhos. Os nossos filhos herdam características nossas. Deixa eu falar aqui dessa câmera. Quando você vai ver um bebê, aí você procura identificar, não é? Se parece com o pai, com a mãe, com o avô, não é assim? Eita, é a cara da mãe, os olhos do pai, não é? Parece com o avô, enfim. Por quê? Porque nós, seres humanos, transmitimos características aos nossos filhos. E eu posso dizer, em certo aspecto, que Deus compartilhou de características e atributos seus conosco, seres humanos. Você sabia disso? Sim, e eu posso provar isso à luz da Bíblia.
Então, os atributos, ou as características de Deus que ele compartilha com os seres humanos são chamados de atributos comunicáveis. Por exemplo, amor, bondade, justiça, misericórdia. São atributos que Deus compartilhou conosco. O homem é capaz de amar, o homem é capaz de ser justo, o homem é capaz de ser bom. Claro que guardando as devidas proporções. Porque o amor de Deus, claro que ele é perfeito. O amor de Deus é inalterável. Já o amor humano pode sofrer variações. O amor humano, ele é imperfeito. Por isso que, às vezes, o amor esfria, como ocorreu com a igreja de Éfeso. A justiça humana pode oscilar. O homem pode ser, hoje, mais justo do que ontem ou vice-versa. Em Deus, não. A justiça de Deus é perfeita. Mas Deus compartilhou conosco características suas. São chamados de atributos comunicáveis. Mas existem os atributos incomunicáveis. E o que é um atributo incomunicável? São atributos que só o Deus Trino possui. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou citar 5 deles: eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e imutabilidade. E eu vou provar à luz da Bíblia que estes 5 atributos que pertencem a Deus, Jeová, o Pai, também pertencem a Cristo. Eu vou provar à luz da Bíblia. Então, vamos ver, primeiro vamos falar sobre a eternidade. O que é eternidade? É não ter princípio e nem ter fim. Deus é eterno, porque Deus não teve princípio. Deus não é um ser criado. Deus não é um ser que originou-se em um período da história. Deus sempre existiu. Lá no Salmo 90, verso 2, diz que de eternidade, eternidade, tu és Deus. E Jesus possui esse atributo da eternidade. Ele é eterno no sentido pleno. O homem chamado Jesus teve um dia para nascer, teve um dia para morrer, mas o Cristo, o Deus, o Emanuel que estava com Deus, ele é eterno. João capítulo 1, versículo 1 diz isso. No princípio era o verbo, e o verbo aqui está com V maiúsculo, referindo-se a Cristo. Diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá no capítulo 8 do Evangelho escrito por João, no versículo de número 58, Jesus diz assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa interessante. Jesus veio ao mundo mais ou menos 2 milênios depois de Abraão, mais ou menos. Mas ele diz aqui que antes que Abraão existisse, ele diz eu sou. Ou seja, ele já existia. Além disso, Jesus além de ser eterno, ele é onipotente. Você lembra do que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18? Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Isso fala da sua onipotência. O poder de fazer o que ele quer. Inclusive lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Todo-Poderoso aqui, lá no hebraico, é o El Shaddai, né? Que era um título atribuído a Deus o Pai, Deus Jeová o Pai no Antigo Testamento. E Jesus diz aqui que eu sou também o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Jesus também é onipresente. Ele tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lá em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18, vamos ler mais uma vez esse texto. É sempre bom, né, nós aproveitarmos para esses detalhes dessas cartas, né, para falar sobre algum ponto doutrinário, né, para que nós possamos compreender melhor a Bíblia Sagrada. Então, São Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20.
Jesus diz, deixa eu ler o versículo 19 para ficar mais compreensível. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, claro que ele só pode ser onipresente para dizer isso, para dizer que estaria com os discípulos todos os dias, né? Lá em Mateus capítulo 18, versículo de número 20, Jesus diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele diz, aí estou eu no meio deles. Isso fala de quê? Da sua onipresença. Ele também é onisciente, e eu não preciso nem ler os textos, porque em todas as 7 cartas, ele diz, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. 7 vezes Jesus diz, e nós poderíamos só citar os textos bíblicos para você comprovar o que nós estamos dizendo. Que ele tem um conhecimento perfeito, pleno, completo e absoluto de todas as coisas. Por exemplo, Apocalipse 2:2, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza. Versículo de número 12, versículo 13, eu sei as tuas obras e onde tu habitas. Apocalipse capítulo 2, versículo 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Então Jesus conhece tudo, ele é onisciente. E ele também é imutável. Lá na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, quando Jesus se apresenta, se revela para a igreja de Tiatira, dizendo, isso diz o Filho de Deus, ele não está dizendo Filho de Deus como nós somos, que fomos adotados, não. Ele está dizendo Filho de Deus no sentido de possuir a mesma essência, a mesma natureza e ser Deus no sentido pleno. Mas além disso, além de Jesus se revelar, se identificar como aquele que é o Filho de Deus, vamos para o texto mais uma vez, ele diz assim, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E qual é o sentido desses olhos como chama de fogo? Fala da sua onisciência. Já falamos aqui do seu conhecimento completo, pleno, perfeito, absoluto. Aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Os olhos de Cristo como chama de fogo é aquele olhar que é capaz de penetrar no íntimo, no coração do ser humano, de conhecer aquilo que está oculto aos olhos humanos. Jesus conhece, Jesus sabe, ele conhece todas as coisas. Mas não só isso, Jesus se revela também como aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente. Veja o que diz o texto. E os pés semelhantes ao latão reluzente. Isso fala do que aconteceu com Jesus durante a sua vida terrena. Como homem, ele experimentou a fornalha do sofrimento. Jesus foi provado no fogo do juízo de Deus. Jesus veio a esse mundo para experimentar todo tipo de sofrimento. Inclusive, eu gosto muito daquele texto de Paulo aos Filipenses, né? Quando Paulo está ensinando sobre a humildade. E Jesus usa Paulo, né? Ele usa o maior, o exemplo mais belo, mais perfeito de humildade que ele poderia citar. Ele cita o exemplo de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo diz isso aos crentes de Filipos, contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, ou seja, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus dando-nos esse grande exemplo de humildade. Jesus deixou o trono, a sua glória, não a sua divindade, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas deixou a sua glória e veio ao mundo para encarnar-se, para fazer-se homem como nós. Como o primeiro homem, representante de toda a humanidade, falhou na sua missão. Como Adão desobedeceu a Deus, foi necessário vir o segundo Adão. E a justiça de Deus exigia isso, que era necessário que um homem morresse pelos pecados da humanidade. E por isso Jesus toma a forma humana. Vem a esse mundo. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o que me chama a atenção é que Jesus poderia ter dito assim: olha Deus, olha Pai, tudo bem, eu vou à terra, eu vou tomar a forma humana, eu vou à cruz, mas eu quero fazer aqui alguns pedidos, algumas exigências. Jesus poderia ter dito assim: eu quero nascer num palácio, eu quero nascer num berço de ouro, eu quero ter as melhores vestes, eu quero ter as melhores refeições, eu quero andar nas melhores embarcações da época, eu quero andar nos melhores animais de montaria, eu quero andar nas melhores carruagens, eu quero ter uma vida de riqueza, de prosperidade, tranquila, quieta, sem problema, sem nenhuma adversidade. Ainda que eu morra lá na cruz, mas ele poderia exigir isso. Mas sabe o que ele exigiu? Nada. Veio ao mundo através de uma família pobre, humilde. Veio ao mundo através de uma virgem que casou-se com um carpinteiro, um homem simples, um homem pobre. Onde foi que o Filho de Deus nasceu? Numa estebaria. Imagina o mau cheiro. O primeiro berço dele, uma manjedoura, lugar de botar alimento para os animais. Teve uma vida de muita perturbação, de muitos problemas, de muitas dificuldades. Ainda criança, teve que ir com seus pais para o Egito porque queriam tirar a sua própria vida. Veio para Nazaré, depois que Herodes morreu, e foi trabalhar na carpintaria para ajudar o seu pai a criar a sua família. Foi trabalhar numa carpintaria. Não tinha uma vida de lazer, não. Foi trabalhar lá na carpintaria. Não era uma vida fácil e tranquila, não. Foi, muitas vezes, criticado pelos seus próprios irmãos, porque a Bíblia deixa claro que nem os irmãos criam nele. As autoridades religiosas da época, os escribas, os fariseus, que eram os intérpretes das Escrituras, deveriam ser os primeiros a reconhecê-los como Messias, foram os primeiros a rejeitá-lo. E morreu da pior forma possível. Morreu em uma cruz pelos nossos pecados. Não viajou nas melhores embarcações, mas viajava nos barcos que os pescadores usavam ali no mar da Galileia. O barco dos próprios apóstolos, barcos simples, barco de pesca. Não andou nas melhores carruagens, entrou em Jerusalém montado em um jumento. Não teve uma vida de riqueza, de prosperidade. Houve momentos em que não tinha dinheiro na sacola para pagar os impostos. E foi preciso ele dizer a Pedro: vai pescar. E você, o primeiro peixe que você pescar, você abre a boca e vai ter 2 moedas. Você paga imposto por mim, por ti. Não tinha dinheiro nem para pagar imposto em algumas ocasiões. Aí Paulo, dando continuidade ao texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí Paulo continua, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi julgado no Sinédrio, foi julgado por Pilatos, foi julgado por Herodes, foi julgado novamente por Pilatos, e Pilatos fez o possível para inocentá-lo, para soltá-lo, porque não via crime algum. Pilatos chegou a dizer, eu não vejo nesse homem crime algum. E Pilatos coloca lá, à disposição daquela multidão, 2 nomes, porque era comum soltar um dos presos em plena festa da Páscoa. Ou está aqui Jesus chamado Cristo, está aqui Barrabás. E o que acontece? Isso mesmo. As pessoas disseram, solta Barrabás. Que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam. E ele morreu pelos nossos pecados, sem nunca ter cometido crime algum. Um homem puro, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, sem nunca ter cometido pecado algum. Mas foi a cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, quando ele aparece com os pés como latão reluzente, isso fala do juízo, do julgamento, do sofrimento que o homem chamado Jesus experimentou aqui na terra pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar direito à salvação. Vamos recapitular todo o texto, por favor, para nós passar para o versículo 19. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Deixa eu dizer isso em outras palavras. E ao pastor da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, aquele que tem a mesma essência, a mesma natureza, que os seus olhos veem todas as coisas, e que seus pés são como latão reluzente, porque foram provados na fornalha da aflição. Versículo de número 19, ele diz, vamos lá? Ele diz, eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Essa frase, essa expressão comum em todas as cartas, nos mostra, nos ensina que Jesus conhece todas as nossas obras. Isso, todas as nossas obras, Tanto boas quanto más. Ele conhece a obra de cada um de nós. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Para quem pratica as boas obras, isso é uma mensagem de ânimo, de esperança, não é? Porque Jesus conhece. Para quem pratica más obras, é preocupante saber disso. Mas ele conhece todas as nossas obras. É por isso que ele fala com tanta propriedade, em todas as cartas. Ele diz isso, eu sei as tuas obras, eu conheço a tua obra. Porque não existe nada, absolutamente nada que Jesus não saiba. Aqui na terra é possível fazer alguma coisa e esconder de alguém, mas não é possível fazer nada para dizer assim, eu vou fazer algo aqui que Jesus não vai ver ou não vai saber. Não é possível. Porque até mesmo os nossos pensamentos, ele conhece, ele sabe. Então ele tem autoridade para dizer assim, eu conheço as tuas obras. Mas não só isso. Ele não conhece só as nossas obras. Ele diz, e o teu amor. Então eu posso dizer que a igreja de Tiatira, ela tinha uma virtude, não é? E qual era uma das grandes, ou das maiores virtudes dessa igreja? Que era uma igreja caracterizada pelo amor. Diferente de Éfeso, que foi uma igreja cujo amor esfriou. Que a igreja de Éfeso permitiu, deixou que o amor esfriasse. Tiatira não. Tiatira, Jesus elogia, eu conheço o teu amor. E você sabe disso, que o amor é a principal característica do cristão. Abra a sua Bíblia, confira comigo. Evangelho escrito por João, capítulo de número 13, versículo de número 35. Jesus diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Então, a principal virtude do cristão é a maneira, é a forma pela qual nós seremos conhecidos como discípulos, como servos de Cristo. Como é? Através do amor. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, Paulo diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior é o amor. Então, eu posso dizer que a igreja de Tiatira não era uma igreja perfeita. Nós vamos ver isso nos próximos programas. Havia problemas seríssimos da igreja de Tiatira. Mas Jesus elogia essa virtude. Qual era a virtude? O amor daquela igreja. Aí Jesus diz, vamos voltar para o texto, por favor. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço. Então nós vamos perceber que Cristo conhece o nosso serviço. Aquilo que fazemos em prol do Evangelho. Aquilo que fazemos em prol do reino de Deus. Qualquer que seja o nosso serviço, quer seja adoração, quer seja intercessão, quer seja a pregação do Evangelho, quer seja o ensino da palavra de Deus, quer seja visita, aconselhamento, obras sociais, enfim, tudo que fazemos em prol do reino de Deus aqui na terra, Jesus conhece. Ele diz, eu conheço o teu serviço. Mas não só isso, Jesus conhece também a fé. Veja quantas virtudes tem a igreja de Tiatira. Conheço a tua fé. E eu posso dizer aí que fé significa crer, significa acreditar, significa confiar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero repetir essa frase. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Fala exatamente isso. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Fé significa crer, significa confiar, significa acreditar. E quando nós não cremos, quando nós não acreditamos, isso não desagrada a Deus, não agrada a Deus. A incredulidade é um sentimento que desagrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós vamos perceber que a igreja de Tiatira também foi elogiada por Cristo, porque era uma igreja que tinha obras, tinha amor, tinha serviço e tinha fé. Ainda há outras virtudes que nós poderíamos falar, mas vamos deixar para o próximo programa. Nós vamos a um breve intervalo, nós vamos voltar dentro de instantes respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa e no próximo programa nós daremos continuidade ao estudo dessa quarta carta que foi enviada à igreja de Tiatira. Até já!